Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, seja presente conosco nesta noite festiva, porque a doutrina espírita é isto: é felicidade, é harmonia, é fraternidade. E é com grande satisfação que o grupo de Fraternidade Espírita Irmã Narcisa participa da 9ª Semana Espírita de Poços de Caldas. A nossa casa foi fundada há 57 anos. Nossa casa, no decorrer de todos esses anos, ela vem prestando relevante serviço de assistência material e espiritual à população de Poços, da nossa cidade. E dentro deste roteiro de atividades, o Narciso oferece, às segundas-feiras, no horário de 20 horas até as 21h30, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. Às terças-feiras, de 20 horas às 21 horas, nós temos a nossa reunião pública e a nossa evangelização infantil. Às quartas-feiras, nós temos um núcleo fechado de estudo de ectoplasmia. E às quintas-feiras, nós temos visita fraterna aos enfermos a partir de 19 horas. Esse é o nosso trabalho durante a semana. É um trabalho delicado, que eu tenho absoluta certeza que todos nós, tarefeiros que trabalhamos no Irmã Narcisa, gostamos e fazemos com muito amor. Então, nós vamos chamar, nesse momento, para fazer a harmonização da nossa noite, o nosso querido Júlio, que vai fazer uma música, para que a gente possa, então, estar harmonizando o nosso ambiente, para que o orador da noite, então, possa fazer a sua palestra. Eu fui resgatar uma música lá nos anos 60, tá bom? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, de 30 anos para cima, aí vai saber a musiquinha e nós vamos cantar junto. A letra vai sair lá para nós. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galiléia. Tá bonito. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. Nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar e se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. O que será, meu bom José, que este teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias, o que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, e desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Oh, gostoso! Obrigado, gente. No final tem mais uma aí, viu?
Para fazer a nossa prece inicial, eu peço ao nosso tarefeiro Marcelo para que chegue até aqui no microfone, por favor. Amado Pai de infinito amor, mais uma vez reunidos em Teu nome, nós te rogamos a Tua luz, a Tua paz sobre todos nós. Por favor, por Tua misericórdia, permita que a Tua luz permaneça no nosso coração e nos nossos pensamentos. Abençoe, por favor, o nosso palestrante de hoje, que as Suas palavras possam refletir as Tuas palavras, e que o nosso coração, guardando os Teus ensinamentos, possam se transformar no Teu coração, na atitude do dia, onde nós estivermos. Ajuda-nos, querido Pai. Permita que os bons espíritos permaneçam conosco hoje, nos auxiliando, nos inspirando, e que, levando para casa essas vibrações, possamos nos tornar os Teus braços, as Tuas mãos, o Teu pensamento e as Tuas palavras, onde nós estivermos. Querido Pai, abraça cada um que nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, e permita que levemos para os nossos lares, e onde estivermos, as Tuas boas vibrações e Teu amor. Que assim seja. Eu queria que todos nós recebêssemos com muito carinho o palestrante dessa noite, o nosso querido Gilvan Muniz. Que Deus o abençoe e nos abençoe. Queridos irmãos de Ideal Espírita, senhores e senhoras, queridos amigos, muito boa noite. Meu coração está por demais tocado de emoção e agradecimento a Deus por vivenciar esse momento. Falar do espiritismo cristão dentro da nossa cidade, dentro do movimento unificador da nossa cidade, vendo à minha frente tantos rostos amigos, toca-me o coração. Eu rogo imensamente à espiritualidade superior que eu seja merecedor de 1/1000 dessa bênção, para transmitir a vós, com todo carinho, o amor e a luz que essa doutrina vem trazendo aos nossos corações nessa jornada. Muito obrigado, Aliança Municipal Espírita, em nome de meu pai, Milton Muniz, em nome da nossa querida irmã Francisca e de toda a diretoria da AME. Muito obrigado ao Grupo Espírita e Fraternidade, irmã Narcisa, que está anfitriando o evento dessa noite. E que Jesus nos guarde em paz. 150 anos de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, conforme o Espiritismo. E o tema proposto, Jesus e os excluídos. Há que ter um link profundo nessa ideia, e nós vamos tentar percorrer em busca desse link, entendendo uma vez mais que o propósito da lei de Deus se encontra conectado na lúcida doutrina de Allan Kardec, que na realidade vem reviver Jesus em toda a sua excelência. Uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, uma morte, um sopro renovador. Essas palavras emblemáticas estão no prefácio de André Luiz, da obra Nosso Lar. Um dos livros mais vendidos no mundo,
super conhecido pelo movimento espírita nacional. Trouxe com bases lógicas e claras o movimento da alma no mundo do além-túmulo. Mas continuaria André Luiz nas suas páginas, logo ali no primeiro capítulo. Eu perdera na realidade a noção de tempo e espaço. Talvez mais me parecia como um duende atormentado, com o cabelo eriçado, o coração descompassado e as angústias da dor e do medo a me tocar a todo instante. Não conseguia perceber muita coisa à minha volta, porque a escuridão me tomava de assalto. Mas quando conseguia perceber a paisagem, via a embaçada em meio de densa neblina. Uma multidão de seres horripilantes pareciam me desafiar, falando de situações de medo talvez maiores do que os meus. E eu tentava adivinhar de onde vinham aquelas vozes. Talvez alguém em situação mais louca do que a minha estava passando por processos de demência. Sentia ainda todas as necessidades da carne. E continua André Luiz descrevendo no capítulo 1 do livro Nosso Lar as dificuldades que encontrou de pronto logo após atravessar o país da chamada morte. E talvez daí para frente, muitos dos candidatos a entender a doutrina espírita passaram a temer o umbral como se temia o inferno. É tão comum ver no movimento espírita algumas pessoas perguntando: será que eu vou para o umbral? Será que eu conseguirei não ir para o umbral? Eu preciso fazer alguma coisa para não ir para o umbral. Mas é interessante que André Luiz continua a narrativa. E logo nos capítulos seguintes, ele vai descrever a maravilhosa recepção que teve na colônia Nosso Lar. Falando de um lugar extremamente organizado, onde as pessoas se caracterizavam pelo fino trato. A alegria ambiente era comum a todos, e ali parecia que todos desenvolviam um processo natural de comunhão em ajuda mútua e vontade de crescer rumo ao Pai. E aí, nós espíritas começamos então a desejar imensamente ir para Nosso Lar. E se via de boca em boca se falar a pequeno e a miúde: eu preciso trabalhar para ir para Nosso Lar. Eu desejo tanto ir para Nosso Lar. E começou a se estabelecer então dentro do movimento espírita, em aqueles que não se aprofundaram mais no estudo da doutrina espírita, a conexão de céu e inferno, sendo o umbral, talvez o inferno, e o céu, Nosso Lar. E apesar da grandiosidade da obra de André Luiz, talvez o entendimento curto de algumas pessoas se dá por não ter atentado às bases kardecianas. Porque o livro Céu e Inferno já havia inaugurado com muita propriedade esse diálogo com os espíritos, nesse quesito de trazer as impressões fortes do mundo do além. Kardec, com sua didática fenomenal, já havia estudado os pormenores das situações daqueles espíritos que passaram além, cada um com suas características, cada um com o seu jeito, recebendo então de volta, pela naturalidade da lei, as impressões do seu mundo interior. E expressando então, trouxeram várias mensagens, instrutivas mensagens, mostrando as razões que os levaram a sentir medo, dor,
pavor, angústia, ou alegria, felicidade, paz, sensação de plenitude, conforme a situação íntima que os caracterizava. É interessantíssimo os relatos que estão no livro Céu e Inferno. Mas Kardec não se limitou a expor o simples relato, mas pela lógica de raciocínio que fez ele, sem dúvida nenhuma, o ideal instrutor do mundo maior para a codificação espírita, ele trouxe numa pedagogia excelente, numa linha de raciocínio lógica e perfeita, as razões para se entender se existe ou não existe céu e inferno, por que existe ou por que não existe, mostrando claramente que na grande realidade não existe um espaço circunscrito para se determinar céu. Não, meus irmãos, nosso lar não é o céu. Não obstante ser um lugar que realmente cativa os nossos desejos de ventura pós-além, não é o céu ainda. Kardec vai deixar claro também que as regiões que André Luiz percorreu e classificou como umbral não é o inferno, nem tampouco um purgatório específico, porque na realidade cada um de nós carrega dentro de si o inferno ou o céu que adquire através da jornada dos tempos, na purificação individual a que todos nós somos convocados incessantemente. Mas é claro que vem a pergunta: mas não está lá posto a região? Não existe então as chamadas regiões umbralinas, tão descrita por André Luiz em vários livros da sua vasta obra mediúnica, através de Francisco Cândido Xavier? E é bem claro entender que só existe pela lei da sintonia, que vários espíritos, atormentados pelas mesmas dificuldades, reunindo-se pela afinidade, criam ao seu redor aquele imenso território de sombras, ou a linda colônia de paz. Devemos entender isso, precisamos entender isso. É fundamental que tenhamos a convicção que mesmo nos colocando numa colônia espiritual de alta hierarquia, muitas vezes, por benefício de espíritos nobres, mentores que nos amam e podem nos acolher sim nessas colônias, se nós ainda carregarmos conosco as frustrações das mazelas interiores que não conseguimos despojar, não obstante estarmos numa colônia tão bela, sentiremos muitas vezes angústias da ansiedade, do medo, da tristeza e principalmente do arrependimento pelo tempo perdido. É por isso que André Luiz, nesse mesmo prefácio, vem deixar claro que a obra vem a lume com a ideia específica de chamar a nossa atenção para o prejuízo que será para nós mesmos não atentarmos para a vida nos seus próprios termos, na sua dimensão maior, na sua validade realmente meritória para o nosso crescimento espiritual. Porque invariavelmente receberemos nós, no mundo espiritual, o resultado de nós mesmos. Somos incessantemente herdeiros de nós mesmos. E é interessantíssimo nós começarmos a pensar sobre isso. Para se ter uma ideia que não é um espaço circunscrito que faz um espírito feliz ou não feliz, basta lembrar que na mesma obra de André Luiz, nos livros Os Mensageiros,
no capítulo que fala sobre o departamento dos mensageiros, nós vamos encontrar inúmeros espíritos que relatam os seus casos angustiados, tristes, extremamente decepcionados consigo mesmo. Não obstante estar ali, na colônia de nosso lar, encontram corações confrangidos por ter desperdiçado chances meritórias, que poderiam ter sido uma ascensão espiritual muito bela na sua jornada evolutiva. Lembramos também do querido irmão Jacó, Frederico Figner, que foi na terra um trabalhador excelente do movimento espírita. Tinha sim no seu patrimônio espiritual, fazendo jus na última encarnação, razões de sobra para ser acolhido por espíritos de alta hierarquia. E o foi, porque nada mais, nada menos, Dr. Bezerra de Menezes, esse sim, patrono do movimento espírita brasileiro, esse lutador pela unificação do espiritismo, desde que foi convocado por Ismael no mundo espiritual, recebeu Frederico Figner no seu desenlace. Além dele, Frederico encontrou lá com Caibar Schutel, com Guilherme Ribeiro, com Antônio Saião, esses nobres espíritos que tanto impulsionaram o movimento espírita no seu momento inicial. A sua filha Marta foi de extremo carinho com o irmão Jacó, esse o pseudônimo usado por Frederico na psicografia através de Francisco Cândido Xavier. Mas não obstante todos esses cuidados, o nosso irmão Jacó também teve momentos de dificuldade, ao perceber-se um tanto quanto diminuído, talvez tocado ainda por sua fração de orgulho, ao perceber que esses irmãos brotavam para fora de si uma luminosidade que Jacó ainda não possuía. E ele, se sentindo constrangido, vai questionar dessas razões. No que é colocado, que apesar do imenso trabalho, ele ainda não estava na extensão de todo o sentimento que a caridade impõe. E continua crescendo no mundo espiritual, mas viveu esses momentos de angústia, também numa colônia linda do mundo espiritual. Então, meus irmãos, desejar nosso lar ou desejar um umbral não é o que deve mover o nosso coração. Porque também sabemos que nessas regiões consideradas regiões umbralinas, apesar da imensa maioria dos espíritos que ali se localizam por afinidade, como dizemos, ser espíritos ainda em condições, talvez como as nossas, de luta íntima, de imensa luta contra si mesmo para superar as mazelas íntimas, é muito comum que espíritos de alta hierarquia, como a própria Maria de Nazaré, transitem nessas regiões por amor àqueles que ainda se sentem acorrentados ali. E apesar de todas as sombras, apesar de todas as neblinas, esses espíritos lúcidos que o amor sublime do Pai já os contagiou por intenso, não conseguem se abafar em angústia, em medo, em destemor, como aqueles que jazem ali. Porque o patrimônio íntimo que carregam são por demais forte para deixar-se sucumbir perante qualquer sombra que esteja o circundando. Esse entendimento inicial é importantíssimo para que possamos começar a trazer para nós, desde já,
a responsabilidade completa da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Porque desde agora nós somos aqueles que projetam um futuro de luz ou vivenciam desde já um pequeno inferno. Somos nós que projetamos ao nosso redor incessantemente essa região de paz, aonde é que nós caminhamos ou carregamos para aqui e ali o inferno que nos caracteriza. Pensemos bem nisso. Mas Allan Kardec, na sua didática impressionante, vai trazer, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, algo que eu acho extremamente fantástico. Denominou o codificador como Código Penal da Vida Futura. E escreveu alguns itens sobre as análises que ele havia feito das comunicações recebidas, que iriam nortear o nosso pensamento sobre como resultaria as nossas ações para o nosso futuro espiritual. E é importante já notarmos que, apesar de chamar Código Penal da Vida Futura, não devemos entender como a pena de um juiz que castiga. Nós ainda estamos muito ligados a essa ideia desse Deus que castiga, que pune. E é hora de nós entendermos a realidade da lei. Porque a extensão de misericórdia do Pai atinge invariavelmente a todos nós, mas não restringe a lei que toca também a todos nós. Vamos ler alguns itens importantes desse código, para tentarmos fazer um link com esse tema, Jesus e os excluídos. Na minha visão, entendendo a lógica perfeita que existe no código e na visão de Jesus para com todos nós. No código 1, Kardec vai dizer: a alma sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou na vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. As consequências de todas as imperfeições que não se despojou. No segundo item, ele vai dizer: a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Quer dizer, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e uma privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e atenuação dos sofrimentos. Percebam a lógica da lei. É um raciocínio tão claro, tão razoável, que já deveria ter modificado um tanto quanto mais as nossas ações. Mas o bem da verdade é que nós nos acostumamos ainda com esse processo místico de uma mágica. Muitos nós do movimento espírita, que não aprofundamos na compreensão dos raciocínios kardecianos, ainda estamos esperando esse Jesus mágico, que talvez burlasse algumas leis em resposta aos nossos pedidos, nos dando o que ainda não fizemos jus, transformando as nossas vidas num ato de mágica inesperada. Não obstante, entendemos que a fé
é um patrimônio que devemos buscar a todos os instantes. É hora de avançarmos um tanto mais nos nossos pensamentos. Compreender realmente a situação e a ação que nos cabe dentro dos patrimônios da eternidade. Plantar desde agora a felicidade que almejamos. O item terceiro: não há uma única imperfeição da alma que não carregue com si as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e nem uma única qualidade que não seja fonte de prazer. A grandiosidade de Deus é inquestionável, e a matemática divina não falha em nada, porque se é na realidade a colheita de algumas atribulações em relação ao resultado do que nós plantamos negativamente, também não falha sequer uma fonte de prazer da perfeição que nós amealhamos. Então é por isso que no mundo espiritual nós ainda vamos encontrar almas ou espíritos em vários níveis de felicidade, porque tudo tem um resultado lógico, calmo e perfeito. E isso deve ser uma razão de muito júbilo aos nossos corações. Não estamos entregues ao acaso de forma alguma. Não somos dependentes de auxílio, por mais que o auxílio seja abundante. É através das nossas decisões, é nas nossas mãos que está a chave da nossa real felicidade. Devemos começar a abarcar agora mesmo esse entendimento, para entender que a busca da renovação não é uma simples imposição sem fundamentos. Para que não passemos mais a fazer cara de bonzinho enquanto nos sintamos ainda endemoniados. É a essência espiritual que vai nos contar. Essa transformação será para nós em primeiro lugar, passando pelo outro como instrumento a nos mostrar as nossas dificuldades. Eu acho por demais tocante o raciocínio da lei. Eu vou pular o quarto item. Eu trouxe 5 para a nossa reflexão. Eu vou pular o quarto e vocês vão entender por quê. No quinto, Kardec diz: estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição, a alma carrega consigo mesmo o seu próprio castigo por toda parte onde vá, não tendo necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por todo lado onde há almas sofredoras. Não há essa necessidade de uma região. Não é num umbral específico A ou B que nós sofreremos. Porque enquanto carregamos conosco mesmo situações deploráveis no nosso mundo interior, aonde quer que nós caminhemos, nós levaremos conosco automaticamente o resultado da angústia que estamos plantando. É por isso que mesmo aqui, encarnados, nós vemos pessoas vivendo um céu, onde a felicidade brota dos lábios, como se diz no ditado, visse o passarinho verde. Ainda outras que incessantemente se debatem em angústias, e que nada os tira daquele estado mórbido de reclamação, de revolta e de dor. E que por mais que aconteça acontecimentos renovadores, eles estão sempre a degladiar com o mundo ao seu redor,
se colocando como os mais carentes de piedade da humanidade. Enquanto outros, não obstante em situações de dificuldades, estão sempre a mostrar aquele lado espirituoso de esperança, de pensar que o melhor pode acontecer no momento seguinte, porque já amealharam dentro do seu mundo interior essa decisão íntima da fé renovadora, através do raciocínio lógico da lei, ou do sentimento comum que a experiência os fez perceber a grandiosidade do Pai. Nós deveremos então entender que é na busca dessa renovação interior que começaremos a carregar conosco a paz, a aventura, a felicidade e os momentos luminosos ao nosso coração. O Código Penal é extenso, tem mais de 30 itens. Eu trouxe 5 para a gente refletir. E gostaria de uma atenção especial no 4º item, que eu vou voltar agora. Em virtude da lei de progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de desfazer do que ela ainda tem de mal, segundo os seus esforços, a sua vontade, isso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim cada um o mérito de suas obras. E isso para mim é extremamente cativante. Jesus, como foi tão bem falado já nessa semana espírita, adorava os chamados excluídos, andava com aqueles que a sociedade tinha colocado ao lado e mostrava incessantemente que para ele todos tinham condição de alçar voos para a felicidade maior. Aqueles infelizes da época sentiam-se extremamente atraídos para a figura doce de Jesus. Mas para mim, e eu quis trazer para a nossa reflexão esse lado grandioso de Jesus, é a certeza que Ele ama aqueles de nós que estão deploravelmente caídos ainda hoje. Jesus não exclui a nenhum. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Amor, que Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo que o representa perante o verme. E quando eu penso sobre esses assuntos, eu confesso que vou ficando extremamente emocionado. E digo coisas que na realidade muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é uma realidade. Jesus me ama tanto quanto ama um maníaco do parque, uma Susana Ristoff, um casal Nardoni. Para Deus, eu não tenho nada de melhor do que essas pessoas, a não ser talvez ter compreendido um pouco mais a estrutura da lei. Mas na essência divina, Ele ama essas pessoas que a sociedade muitas vezes pensa com ódio, tanto quanto me ama. E
isso para mim é extremamente comovedor. Mas sabe por quê? Sabe por que isso me comove imensamente? Porque do mesmo modo que Ele me ama, como aqueles que estão um tanto quanto mais desviados do caminho, talvez do que eu agora, é um sinal lógico e claro que Ele me ama na mesma extensão que ama Chico Xavier, que ama a irmã Dulce, que ama a Madre Teresa do Calcutá. E o amor dessas pessoas me comove. Então eu vou pensando na minha lógica através desse raciocínio lindo de Kardec, que com certeza as minhas quedas já foram bruscas e deploráveis a ponto de tirar sim a vida de outra pessoa. E quando eu pensar nesses meus irmãos, que nessa encarnação jazem no erro, eu tenho que ter imensa misericórdia por eles, porque o Pai teve comigo, a ponto de me conduzir aqui, com o raciocínio talvez um pouco mais claro. Mas ainda me impulsiona mais a alegria, ter a certeza que Ele continuará me conduzindo, e eu um dia me expressarei com a doçura de um Chico Xavier, com o encanto de um Gandhi, com a doçura de uma Madre Teresa. Esse que agora vos fala, que é consciente das inúmeras dificuldades que ainda me apregou, tenha certeza e a convicção, através da lucidez dessa lei, que serei um dia luminoso, e talvez com a condição de iluminar um salão imenso como esse, sem uma luz sequer acesa no mundo espiritual. Haverá coisa mais linda do que essa lei? Porque o que está escrito aqui, e vai de encontro à linda frase que eu guardei no meu coração, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, onde o Espírito da Verdade me fala, porque fala a todos nós: voltareis um dia ao seio daquele que vos fez fraco para vos tornar perfectíveis, e quer que modelei vós mesmos a maleável argila, a fim de vos tornar-vos artífices da vossa imortalidade. Voltareis sim ao seio daquele que vos fez fraco, a fim de vos tornar perfectíveis. Então, ao pensar em Jesus e os excluídos, eu tive a plena convicção comigo mesmo que eu já fui um desses excluídos. Não para Jesus, não para o Pai de misericórdia, mas para essa sociedade. E não faz muito tempo. Mas é gostoso demais saber que Jesus já me enxerga nessa condição luminosa, que Ele enxergou alguns desses que a história nos mostrou e que nos cativa o coração e nos faz nos sentir inspirados a continuar caminhando adiante com a convicção certa que, se a nossa vontade for firme, se a nossa convicção for verdadeira, nós viveremos as alegrias do céu mais rápidos, ou ficaremos ainda no tumulto do mundo infernal, se desprezarmos a lúcida chance que nos chega agora. Poderíamos falar de várias dessas entidades maravilhosas que Jesus mostrou que a sociedade excluía, mas que Ele já conhecia a grandiosidade do ser. Mas resolvemos trazer algumas poucas delas que nos tocam o coração
e que vem nos inspirando imensamente a alegria de crescer, de tentar ser realmente alguém cada vez melhor e mais feliz. É bem conhecido no movimento espírita a história de Paulo. No capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali a maravilhosa conversão daquele que foi o apóstolo dos gentios. Jesus, depois de Paulo errar tanto em adversidades com os cristãos, e ele, doutor da lei da época, tendo títulos, podendo ter autoridade, mandou prender, mandou bater, mandou matar. Não obstante, algo no seu coração já o atormentava, mostrando que ele não estava realmente vivendo num caminho da plena felicidade. Porque não obstante a autoridade que ele tinha, não obstante os títulos de nobreza e toda a glória que o mundo lhe conferia, Paulo, principalmente depois do episódio da morte de Estevão e da separação da sua noiva Abigail, vivia um inferno e carregava esse inferno para onde ele ia. Determinado, com as cartas do Sinédrio, ele estava indo buscar Ananias, que na sua visão tinha convertido erradamente a sua amada noiva para o carpinteiro maldito. É muito conhecido e muito lindo o momento onde Jesus vai pessoalmente convocar Paulo ao trabalho, aparecendo na sua glória excelsa, como se o céu se dividisse ao meio, e de lá descesse uma estrela de alta grandeza, condensando-se num homem de imensa beleza, a lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez porque Saulo já tinha pensado muito na angústia daquele inferno que ele carregava. Ele logo teve certeza da grandiosidade do Mestre. Aceitou de pronto e perguntou: quem és tu? Sou Jesus, aquele que tu persegues. Isso é muito bonito e muito comentado. Mas eu queria atenção especial para o prosseguimento agora. Está lá no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos. Porque Jesus em pessoa vai convocar Ananias para ir restituir a visão a Saulo, ainda Saulo de Tarso, para que ele, daquele momento em diante, começasse o seu apostolado maravilhoso. É emblemático esse encontro de Jesus com Ananias. Ele vai dizer: Ananias, vá à rua direita, porque um tal Saulo de Tarso está lá a te esperar. Tive com ele a caminho de Damasco, e ele necessita que tu vás lá, impor-lhe as mãos e restitua-lhe a vista, e lhe abençoe em nome do Espírito Santo. E Ananias? Ananias vai perguntar: Senhor Saulo? Como se dissesse: o senhor está bem? Jesus, o senhor está bem? Porque esse Saulo aí que você está me mandando ir lá curar ele estava vindo aqui me matar. O senhor está bem? Falando assim num Portugal, foi mais ou menos isso que Ananias deve ter pensado. E a resposta de Jesus é extremamente comovedora. Vai, porque ele é por mim vaso escolhido para fazer a tarefa que lhe cabe, e eu lhe mostrarei quanto vai ser preciso que ele sofra em meu nome, em favor do reino de Deus.
Porque muitas vezes existem vasos escolhidos transitando ao nosso lado e ainda caídos. Sabe aquela frase do próprio Paulo? Às vezes hospedamos anjos e não sabemos? Porque tem espíritos de uma potencialidade fantástica, que por um momento, chocando-se com algumas adversidades e por não ser ainda espíritos puros, acabam tendo equívocos que nos chocam em várias áreas. E nós, com a compreensão equivocada e preconceituosa que costumamos jogar as pedras naqueles que caminham ao nosso lado, já o condenamos, colocando ele como alguém que não tem mais jeito. Se não dizemos, pensamos, e mentalmente transmitimos energias que não vão ser nada produtivos para esse nosso irmão. E muitas vezes ali na frente nos sentimos chocados, porque o irmão está lá na frente, distribuindo bênçãos e alegrias, e nós ainda estamos remoendo conosco mesmo nas adversidades. Isso que é extremamente comovedor. Essa certeza desse quarto item de o céu e o inferno, porque muitas vezes uma mãe, e as mães, o carinho das mães para com seus filhos, vê os filhos caminhando em trajetória difícil, e não obstante todas as orientações, aquele coração naquele momento parece duro, parece difícil da compreensão. Mas é dia certo que chegará a hora que esse se revelará. Talvez depois de quedas, de sofrimentos, de angústias, talvez não nessa encarnação. Mas aí é que é necessário a nossa transcendência real, de sermos espíritas na realidade, porque ainda somos espíritas cercados, cerceados por anos físicos. Mas André Luiz disse, eu repito, um século é um dia, uma existência é um ato. E quando nós começamos a abarcar essa realidade em essência espiritual, não desistiremos nunca de ter a certeza que esse que nós amamos nos dará imensas alegrias. Esse amor, essa certeza de Deus é comovedora. Mas, de todas essas certezas de Jesus, nada me comove como a endemoniada de Magdala. Porque Paulo tinha errado, sim, mas em nome da lei mosaica. Paulo acreditava tanto que estava certo, que ele fazia com a convicção, e a mesma convicção que ele defendeu Moisés, ele defendeu Jesus. Era um vaso escolhido por excelência, porque na realidade já era um espírito extremamente competente para o que estava sendo chamado. Mas Maria, no mínimo, eu consigo me identificar com ela. Não obstante compreender a minha pequeneza perto daquela que eu considero santa, santa na essência, na excelência, porque os primeiros apóstolos se chamavam uns aos outros de santo.
ela é muito maior do que nós. Talvez eu não seja capaz de compreender a dimensão da grandiosidade de Maria. Mas a verdade é que ela teve quedas bem parecidas das que acontecem conosco. Das que aconteceram comigo, pelo menos. Quedas morais que a sociedade condena de uma forma extremamente ostensiva. E sabe o que mais me toca em Maria? Sabe o que mais eu me identifico com a chamada endemoniada de Magdala? É porque na realidade, nessa exclusão que existe, a pior exclusão que existe é aquela feita por nós mesmos. É quando nós não nos sentimos dignos da ascensão espiritual. É quando nós nos condenamos a uma infelicidade, por nos sentirmos piores do que as outras pessoas. E Maria, na realidade, se sentia assim. Porque não obstante todos os prazeres que ela vivenciou, não obstante tantos agrados que ela recebia daqueles nobres romanos, o mundo de Maria era vazio por dentro. Ela tinha ânsia de um amor que ela nunca havia encontrado. Porque quantos de nós vivem batendo a cabeça de um lado para o outro em erros incessantes, querendo corrigir um erro com um erro subsequente, porque na realidade nada mais, nada menos não encontrou o amor dentro de si mesmo. E não se amando, vive boicotando a própria vida, sem perceber que a vida é um incessante rio de bênçãos. Basta saber banhar nas águas maravilhosas da vida eterna. O pior excluído é o que exclui-se a si mesmo. E talvez muitos pensem, mas ninguém exclui a si mesmo. E eu vos digo que é muito maior o número daqueles que se excluem do que nós imaginamos. Eu já passei por isso, nessa encarnação. É por isso que me comove tanto. É por isso que me dá uma imensa felicidade estar compartilhando com vocês esses ensinamentos. Pessoas que consciente ou inconscientemente se julgam extremamente piores do que as outras. E energeticamente traz para si mesmo todo um halo de tristeza, de aborrecimento, de culpa. Não entendendo que cabe a ela perceber a grandiosidade desse amor que alcança todos nós. E ter sim essa convicção que Jesus a ama, tanto quanto a ama Madre Teresa de Calcutá. E Maria se sentia assim. Mas vai chegar para cada um de nós, e chegou para Maria, o momento em que os desafios íntimos eram tão intensos, que ela desejou demais encontrar saída. Ouvindo as pregações de Jesus, ela teve logo no seu mundo interior a convicção de que era esse amor que ela procurava. Não era o amor carnal que ela vivenciava incessantemente. Não era aquele mundo de puras sensações. Mas é um amor que transcende a vida, que é essência interior, que é verdade nos nossos corações. E quando ela vai ter com Jesus, o carinho do Mestre em torno de Maria quebra toda a desilusão que ela talvez carregasse, não por dias, não por semanas, mas talvez por séculos. Foi naquele encontro onde Jesus carinhosamente
vai dizer: Maria, ame Maria, porque o amor está por toda parte e ele supera sempre. Veja, Maria, apesar do imenso preconceito que sofrem as mulheres, como é lindo quando o amor de mãe supera todas as diversidades e consegue trazer alegria para um filho, Maria. Ama Maria, filhos que não têm mãe, Maria, e ama as mães que não têm filho, porque não será mais gratificante a Deus o amor daquele que não se reserva à sua pequena comunidade familiar, mas se estende a todos que encontram o caminho. Não terá muito mais valor esses, Maria? Maria percebe algo realmente cativante naquele momento. A multidão talvez não me aceite, talvez os próprios apóstolos do Senhor não me aceitem, mas o próprio Cristo me disse que o amor cobre a multidão de pecados, e se eu errei, se eu tanto caí, por que não amar? Não precisa esperar a causa e efeito. O impulso, a direção pode ser dada por nós. Porque Jesus já tinha entendido a grandiosidade de Maria. Já tinha entendido que ela poderia ser tocada realmente no seu mundo interior e buscar a renovação. E o que é tocante é que ele sabia o que ela ia passar. Porque as pessoas continuaram convidando Maria para os deleites de um prazer irresponsável. As pessoas continuaram isolando Maria. Porque muitos que vêm da queda continuam sendo isolados. Mas Maria, convicta do que queria, abraçou a mensagem do Cristo. E não obstante nem mesmo os discípulos do Senhor aceitarem ela para ajudar no apostolado, ela não desistiu mais de si mesma. E Humberto de Campos vai nos contar naquelas lindas páginas que ao chegar uma comunidade de leprosos em Dalmanuta, ela teve tanto amor para lhes contar do Mestre que foi com eles para o Vale dos Leprosos e ficou convivendo com eles num imenso amor, com a luz espiritual que Jesus havia lhe deixado. Maria foi excluída, mas não por Jesus, na certeza que ele já sabia que ela era a Maria renovada, a Maria que entender a lei, do amor acima de tudo. Ele iria aparecer em primeiro lugar para ela, no momento da ressurreição, demonstrando a grandiosidade do seu amor por aqueles que a sociedade exclui e que ele tanto ama. Amando assim, esses exemplos máximos que nos chegam, é que eu realmente me sinto tocado a nos convidar a todos a entender em primeiro lugar que não obstante qualquer queda que tivemos, nós temos uma estrada linda a nos esperar o plantio de flores renovadoras. Vamos começar a emoldurar agora o quadro belo que encontraremos no além, mas também aqui,
no amanhã, não obstante as dificuldades que virão, porque elas virão. No mundo terei as aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E, uma vez agora nos aceitando totalmente, nos perdoando e nos amando, nos entregando realmente à vontade de sermos conectados com Jesus, façamos um movimento de amor a esses milhões de excluídos que ainda caminham no mundo. A esses que ainda estão nas sarjetas, menosprezados, sentindo o ódio, o descaso e o rancor de nossa sociedade humana. Esses que ainda não se encontraram e não foram encontrados por nós, porque invariavelmente eles se encontrarão um dia. Mas ai de nós se não procurarmos encontrá-los primeiro e tentar trazer a eles a essência do nosso amor. Pensar seriamente nesses que estão espremidos nas penitenciárias, vivendo muitas vezes uma vida de um animal enjaulado. Fazer a parte que nos cabe, nem que for em oração, é a intenção desses irmãos. Porque alguns deles ali podem se renovar primeiro do que nós, na essência espiritual. Porque existem espíritos amoráveis que não desistem deles, porque entenderam muito mais do que nós a essência da lei. Chico Xavier visitando uma prisão uma vez, né? Muitos devem conhecer esse fato e vale a pena relembrar. E uma pessoa do movimento espírita diz: Chico do céu, deve ter muito obsessor aqui, né, Chico? E Chico diz: não, minha filha, tem muita mãe desencarnada aqui. Tem muita mãe que ama, lutando pelo seu filho aqui. Os obsessores já fizeram o que eles tinham que fazer, a maioria já foi. Aqui tem muita mãe lutando pelo seu filho. E a sociedade ainda os trata com um descaso extremamente doloroso. Vamos tentar ter um carinho por esses caídos nas sarjetas com os vícios dos mais variados tipos. Porque as cracolândias se multiplicam por aí afora e nós começamos a achar que isso é normal. A dependência química cresce em números assustadores. E nós condenamos, mas não fazemos nenhum movimento para tentar minimizar essas dores. Esses excluídos de Jesus, esses que o preconceito é maior, porque eles demonstram ainda hoje, ostensivamente, as suas dificuldades. Na minha visão, esses é que merecem mais o nosso amor e o nosso carinho. Vamos amá-los, amando a nós mesmos. Vamos entender essa misericórdia, porque então alçaremos voos maiores na compreensão da excelsitude dessa lei, dessa chance maravilhosa que estamos vivendo, de entender a renovação do mundo, renovando a nós mesmos, para enxergarmos em nós mesmos o céu que nós almejamos. Nosso lar é nossa, vamos então invadir nosso lar, ou qualquer outra colônia do tipo, nos sentindo abraçados por Clarencio, por Aniceto, por Alexandre, por aquela gleba de espíritos nobres que assessoraram André Luiz. Porque eles nos esperam de braços abertos. Eles querem nos instruírem tanto quanto instruíram André Luiz. Eles preparam casas nas colônias espirituais do mais fino trato. Mas cabe a nós entender que devemos nós buscar
essa outra face da vida. Como nos cantava, inspirada pelos espíritos superiores. E eu gosto sempre de terminar com essa poesia da ilustre Terezinha de Oliveira, porque me fala sempre de esperança. E o item 4, no céu e inferno, fala dessa esperança. Vamos enxergar a outra face da vida. E dizia Terezinha, com aquele amor que lhe é peculiar: já não sei ver da vida a negra face, plena de mágoa e dor, cheia de ais e prantos. Busquei a oculta face e ela me revelasse, e logrei desvendar todos os seus encantos. Mas para que assim feliz eu alcançasse ver a face de luz livre de negros mantos, e a terra da ventura houvesse livre passe, jurei fiel jamais trair os fins mais santos. E vi então a face eterna e deslumbrante, que sob o véu da dor e o sal do pranto existe. E tendo-a visto, não sei mais o que é ser triste. Chore e descreia quem não viu sua face amada. Eu que porém a vi, ó vida bela e abençoada, deixe sua glória exalte e de esplendor eu cante. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todas as criaturas. E que Jesus, o Mestre amado, abençoe a Semana Espírita de Poços de Caldas, abençoe o movimento da unificação espírita e abençoe a cada um de nós. Ei. Bem, queridos amigos, depois desta oratória tão bonita, nós temos absoluta certeza que hoje todos nós estamos incluídos dentro desse movimento maravilhoso que é a doutrina espírita, que tanto bem nos faz, que tanto amor nos traz, que tanta fraternidade nos traz. Então hoje, mais do que nunca, todos nós que estamos aqui sabemos que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Eu garanto que Deus, naquele momento infinito, nos deu assim a tranquilidade de podermos estar aqui para ouvir tão bonita palestra. Que Deus te abençoe e que te ajude sempre, Gilvan. Agora nós vamos passar para a parte simpática da noite, que é... Prece final primeiro. Não é o sorteio? É a prece agora. Ah, tá. Então agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e logo em seguida nós vamos fazer o sorteio dos livros, de DVDs, de CDs, que é para o nosso público. E eu chamo aqui então o Rony para fazer a prece de encerramento. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e relevo o meu pensamento, peço ajuda naquele meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E
Então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra em minha oração. Canta o refrão comigo. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. E é tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento, não resiste onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, que gostoso. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Possamos nesse momento, de coração agradecido a Deus nosso Pai, que tanto nos ama, que nos deu a oportunidade da vida, que é uma caminhada rumo à luz. Que Jesus abençoe e fortaleça nosso coração cada dia, e que a gente tenha coragem cada vez mais de fortalecer o nosso coração na fé em Deus, a certeza que o nosso planeta é conduzido pelas mãos amorosas de Jesus, que Ele nos abençoe nessa noite. Assiste. Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus.